informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 22 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Russos voltam a negociar compra de fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Índios acampados serão indenizados por atropelamentos na BR-463. Cotação do bovino dispara com compras agressivas dos frigoríficos. Projetos de ferrovias privadas avançam na ANTT. E com sacarias e carga solta, falta de contêineres regride nas exportações do agronegócio. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com tempo ensolarado em Dourados região, sem chuva prevista. O calor sobe para 34 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com os seguintes preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 290 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 300 à vista. Vaca gorda a R$ 280 no friboi e a R$ 290 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 71 e a de soja a R$ 155, informou a GD Corretora. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Levantamento realizado pela consultoria Datagro mostra que o plantio da safra 2021-2022 de soja no Brasil apresentou bom avanço na semana encerrada em 12 de novembro, tendo atingido a média nacional de 81,9% da área esperada, 9% a mais diante da semana anterior. O levantamento da Datagro indica que a semeadura do milho de verão da safra 2021-2022, aqui no centro-oeste e no sul do Brasil, andou de forma lenta na semana encerrada em 12 de novembro, mas segue muito adiantada em relação ao padrão normal. De acordo com a consultoria, com 94% da área total esperada do milho já está semeada. Em viagem internacional ao Paraguai, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, assinou um protocolo de intenções com o governo do Departamento de Concepción. A parceria entre o Brasil e Paraguai deve fomentar juntos um novo traçado para a indústria, comércio, serviços e para o agronegócio na região, além de promover o turismo regional, intercâmbio cultural e acadêmico. Marquinhos esteve também com o prefeito de Concepción, Bernardo Villalba, e com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Luiz Castiglione, além de empresários da indústria de Concepción. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira ficou em 13.235 km² no período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. O índice apurado pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia por satélite representa um aumento de 21,9% em relação à taxa de desmate do período anterior. O mapeamento é feito com base em imagens do satélite Landsat ou similares e considera como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização dessas áreas. Em negociação na Rússia para suprir a demanda brasileira por fertilizantes, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias, trouxe uma possibilidade de que o grupo russo Akron comprar da Petrobras a unidade de fertilizantes nitrogenados 3, localizada em Três Lagoas. A produção do fertilizante será feita a partir do gás natural boliviano. A fábrica poderia amenizar pelo menos parte da demanda pelo adubo usado na agricultura brasileira. A comunidade indígena Tecorrá Apicaí será indenizada em R$100 mil por danos morais coletivos em razão da morte de 3 indígenas por atropelamento. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul proferiu sentença condenando o governo do estado, a AGESUL e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A comunidade é composta por famílias Guarani e Kaiowá e fica localizado na localidade denominada Curral de Arame, às margens da rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. A indenização se refere a 3 mortes ocorridas entre 2013 e 2014, incluindo a de uma criança de 4 anos. Ao sentenciar os réus ao pagamento da indenização, a 2ª Vara Federal de Dourados destacou que os indígenas não estão no local por livre e espontânea vontade, mas em razão de conflitos agrários. O Ministério da Infraestrutura publicou a licitação da obra de restauração da BR-267, que liga Porto Murtinho ao município de Caracol. O trecho é outro importante acesso ao corredor rodoviário da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil aos portos do norte do Chile. No ano passado, o senador Nelsinho Trade solicitou ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas apoio nesse processo. Essa rodovia é fundamental
para poder encaixar na rota todo o desenvolvimento daquela região, disse o senador. Os frigoríficos que atuam na exportação de carne bovina aumentaram a procura por animais terminados e os preços da arroba bovina atingiram o patamar dos R$ 320 no estado de São Paulo e a R$ 300 em Mato Grosso do Sul. Com a ausência da China, as indústrias conseguiram se organizar para embarcar a carne bovina para os Estados Unidos, Chile, Arábia Saudita e Hong Kong. Apesar de não levar a mesma quantidade que a China, os Estados Unidos pagam pelo produto brasileiro valores mais atraentes do que o do mercado asiático. Hoje o Brasil não está totalmente dependente da China no mercado externo, informou o analista de mercado da Cross Investimentos, Caio Junqueira. A participação dos Estados Unidos nas exportações da carne bovina brasileira era de 6%, mas agora já está próximo de 19%. O Chile estava com 5% e agora está ao redor de 18%, enquanto a participação de Hong Kong passou de 11% para 26% das compras. Nós conseguimos contrabalancear os volumes que eram exportados para a China para outros países. Isso é muito importante para o nosso mercado, destacou o Junqueira. Os preços da arroba estão retomando patamares observados antes da confirmação dos casos atípicos de vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. O senador norte-americano Jon Tester apresentou um projeto de lei para suspender as importações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos e pediu que especialistas revisassem a segurança de commodities após relatos na imprensa sobre o Brasil ter atrasado a comunicação de 2 casos da doença da vaca louca. O projeto de Tester, que é democrata de Montana, segue pressões políticas de produtores de gado dos Estados Unidos, que estão pedindo a suspensão de importações de carne bovina fresca brasileira devido às questões sobre quais processos o Brasil utiliza para detectar doenças animais e outras possíveis ameaças de alimentos para consumidores. O Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, suspendeu as exportações para o seu principal parceiro, a China, após a confirmação no início de setembro de 2 casos atípicos da doença da vaca louca. Um menino de 5 anos morreu depois de cair de um pé de pequi em Mirabela, no norte de Minas Gerais. Após a queda da árvore, o garoto Enzo Gabriel Mendes de Souza chegou a ser atendido no hospital municipal, onde foi constatada a sua morte. Os planos de construção de novas ferrovias privadas no Brasil registraram os primeiros avanços concretos quinta-feira passada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aprovou a chamada compatibilidade locacional de 5 trechos, um passo necessário para o Ministério da Infraestrutura futuramente autorizar a construção e o funcionamento dessas ferrovias. Somente esses projetos envolvem 47 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos privados. Os pedidos para empreender os segmentos ferroviários foram feitos com base em medida provisória editada pelo governo em agosto. O texto libera um novo regime ferroviário no país, chamado de autorização. Nele, traçados são construídos exclusivamente pelo interesse da iniciativa privada, sem licitação. Muito comum em países como Estados Unidos e Canadá, o modelo nasce para atender demandas específicas de transporte de cargas identificadas pelos próprios produtores e empresas. Desde que a MP foi publicada, o governo já recebeu mais de 20 solicitações para a construção de ferrovias, com investimentos que ultrapassam 100 bilhões de reais. Entre os trechos ferroviários que avançaram na ANTT está o de Cascavel, no Paraná, e Chapecó, Santa Catarina,
pedido pela Ferroeste, Estrada de Ferro Paraná Oeste, a mesma que quer construir um trecho de ferrovia até Maracaju. A escassez mundial de contêineres, que tem tirado o sono de importadores e exportadores em todo o mundo desde o ano passado, provocou uma volta ao passado para permitir os embarques de alguns produtos agrícolas no porto de Paranaguá. Cargas de gergelim, madeira e fubá já foram exportadas nesse semestre direto no porão dos navios, na modalidade conhecida como break bulk ou carga solta, acondicionadas em sacarias ou em big bags. E nos próximos dias, cerca de 20 mil toneladas de feijão calpi também serão embarcadas nesse sistema para a Índia, fora de containers. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O governo não vê necessidade de licenciamento ambiental para projetos de irrigação. Representantes do governo afirmaram em audiência na Câmara que os empreendimentos de irrigação não devem ser objeto de licenciamento ambiental, como propõe o projeto em análise na Casa, porque se trataria apenas de uma técnica de produção. Apenas empreendimentos agropecuários, de maneira geral, seriam passíveis de licenciamento. Os defensores do projeto explicaram, porém, que o governo também vem se posicionando contra o licenciamento de projetos agropecuários. O Brasil, segundo Rodrigo Xavier, analista do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem 7,6% do seu território explorado por agropecuária, ou 64 milhões de hectares, mas apenas 8,2 milhões de hectares são irrigados. O potencial para uso imediato seria, porém, de 30 milhões de hectares. Xavier afirma que a irrigação aumenta a produtividade em até 3 vezes. O analista diz que a única autorização necessária hoje para empreendimentos de irrigação é uma outorga da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ele afirma que a irrigação é interessante do ponto de vista ambiental. Além da agricultura de sequeiro, eu não vejo impacto, pelo contrário, né? Tem uma melhoria do ambiente, tem uma melhoria do solo, tem uma melhoria da matéria orgânica que se adiciona ao solo. O solo fica por mais tempo coberto durante o ano, evitando degradação. Sueli de Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, afirma que o governo tem admitido o licenciamento apenas em projetos de pecuária intensiva. Em determinadas situações, o sistema de irrigação pode sim alterar a situação de uma área ambientalmente frágil, e isso requer licença, né? Então está sendo construído todo um caminho, quando você soma essas narrativas, em que nada ligado à agricultura ou à agropecuária, a não ser pecuária intensiva, vai ser olhado do ponto de vista de licenciamento ambiental. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que sugeriu a audiência, disse que existem vários projetos que tratam do licenciamento para irrigação em tramitação. Qual é a melhor forma da gente ter uma eficiência maior, da gente ter uma agilidade maior nas emissões das licenças, sem perder do ponto de vista de conservação, sem perder qualidade do ponto de vista de análise técnica, enfim, e sem gerar mais conflitos pelo uso da água ou por uma série de situações que a gente pode ter em decorrência de projetos de irrigação. O aumento da produtividade agropecuária foi citado pelos convidados como um elemento fundamental para dar conta do aumento populacional do planeta, dos 7,8 bilhões de habitantes atuais para cerca de 10 bilhões em 2050. A audiência sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação foi promovida pelas Comissões de Agricultura e de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.